E aí pessoal, beleza aqui com vocês em mais uma videoaula do nosso canal Ilustra Química. E hoje a gente continua com o nosso conteúdo voltado ao estudo da química orgânica. Matéria essa que eu sei que vocês amam de paixão, de coração, desde a parte de hidrocarbonetos, não é isso? E antes de a gente continuar com o nosso conteúdo, a gente fará aqui uns exemplos, fará aqui um comparativo entre o nosso conteúdo e uma situação, digamos, do nosso cotidiano, para aí sim conseguir fazer uma relação entre uma parte e outra para facilitar o nosso conteúdo, certo? Mas antes de tudo isso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa as notificações, assim fica bem mais fácil de saber quando tiver nova videoaula aqui no canal. No card eu estarei deixando sugestões de outros conteúdos para vocês e quase toda quinta e sexta-feira a gente tem videoaula nova aqui no Ilustra Química. Vindo aqui para o nosso exemplo, suponha você que, sei lá, em outra realidade paralela, você, que eu vou chamar de B1, certo? Possui um irmão gêmeo idêntico, tá certo? Se for menino, você vai ter um irmão, se você for menina, você vai ter uma irmã idêntica a você, tá certo? Sendo que, obviamente, essas criaturas saíram da mesma mãe, quase no mesmo horário e no mesmo local, advindas do mesmo pai, certo? Mas mesmo que a estrutura por fora, digamos assim, vamos dizer, puxando aí um pouco para a química, que eu tenho uma fórmula molecular idêntica, apesar de as duas fórmulas formarem esses dois seres, quando a gente vai analisar o estrutural, encontramos algumas diferenças de um para o outro. Por exemplo, quando a gente fala aqui do B1, o B1 ele nasceu 5 minutos antes do que o B2, certo? O B2, pessoal, vou colocar aqui, ele possui um sinal, certo? Ele possui uma marca no rosto que o B2 não possui. Além disso, eu tenho que o B1, ele nasceu com 1 kg a mais do que o B2. O B2, pessoal, passado um tempo, quando ele cresceu, não é isso? Os pais repararam que ele gosta mais de comida salgada. Já o B1, ele gosta de doce. B1, ele é fã de forró. B2 é fã de rock. B1 possui, vamos lá, um dedo midinho torto. E para finalizar, o B2 ele é mais mal-humorado do que B1, certo? Nisso aí, pessoal, a gente chega à seguinte conclusão: apesar dos dois terem a mesma fórmula molecular, quando a gente vai para a fórmula estrutural, a gente tem aí diferenças que vai moldando a característica de um ser para o outro, mesmo eles sendo gêmeos. Isso aí a gente faz uma ressalva para o nosso conteúdo de hoje, que será o conteúdo voltado para isomeria. E quando a gente fala aqui de isomeria, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender, na isomeria a gente irá trabalhar com isômeros. E o que vem a ser esses isômeros? Assim, não ajuda muito, não é, professor? A palavra não me traz nenhuma lembrança, nenhuma recorrência de outras vidas passadas que eu possa vir a utilizar nesse conteúdo. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é separar a palavra para analisá-la. Eu vou separar isômeros em iso e meros. Quando a gente vai lá para a tradução literal, se eu não me engano é do grego, a gente tem que iso significa igual e meros significa partes. Então aí eu tenho partes iguais. Quando a gente volta aqui para a química, mesmo que a gente não tenha saído dela, essa questão de partes iguais, eu tenho o seguinte, que na isomeria, quando eu venho falar de isômeros, os isômeros serão aqueles compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, certo? E na fórmula estrutural a gente encontra alguma diferença. Por exemplo, eu posso ter uma diferença de cadeia aberta para fechada, normal, ramificada, insaturada, insaturada e assim por diante, tá certo? Então, quando a gente fala de isômeros, mesma fórmula molecular, diferença na fórmula estrutural. Ainda
nessa prerrogativa eu tenho que a isomeria, a gente vai dividi-la em duas partes. Eu tenho a isomeria plana e tenho a isomeria espacial, certo? Sendo que a isomeria plana, pessoal, a gente terá que ela é dividida aí em 5 partes, onde eu tenho a isomeria de cadeia, isomeria de posição, função, metameria e tautomeria. Enquanto isso, em contrapartida, a isomeria espacial será dividida em geométrica, também conhecida como cis-trans, e a óptica, certo? A diferença basicamente de uma para outra é que na isomeria plana a gente não precisa analisar a estrutura tridimensional do composto para aí definir o seu tipo de isomeria, certo? Já no caso da espacial a gente precisa passar isso para uma forma tridimensional para saber, por exemplo, se ele é cis ou trans. Basicamente, nessa videoaula a gente irá focar na isomeria plana, vamos exemplificar os 5 exemplos que a gente tem aqui de isomeria plana e na próxima aula a gente foca na isomeria espacial. Iniciando, a gente vem agora para a isomeria de cadeia. E na isomeria de cadeia, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a função orgânica não vai mudar, é o mesmo tipo de função orgânica, ou seja, os isômeros pertencem à mesma função química. O que vai estar diferenciando aí vai ser o tipo de classificação de cadeia. Por exemplo, eu posso ter uma cadeia aberta fechada, normal ramificada, homogênea heterogênea, e ainda faltou a saturada e insaturada que vocês adicionam aí no resumo de vocês, certo? Por exemplo, na fórmula C4H10, que como a gente já consegue identificar que será de um hidrocarboneto, eu posso ter uma dessas classificações aí, certo? Primeira coisa que a gente tem que fazer, se é questão de deixar muito explícito, não dar muita informação para o tipo de isomeria que a gente está trabalhando aqui, a gente vai ter que ir no modo da tentativa. A gente tenta até encontrar. Primeiramente, quando a gente vai iniciar essa busca aí pelos isômeros, a gente sempre vai iniciar pela configuração mais simples. Então, nesse caso, eu vou iniciar por uma cadeia linear, com apenas ligações simples, ou seja, uma cadeia saturada, e como aqui é um hidrocarboneto, só vou ter carbono e hidrogênio. Vamos lá. Primeiro, a fórmula aqui C4 significa que eu tenho 4 carbonos. Entre os carbonos eu vou adicionar apenas ligações simples. Então aqui eu terei 1, 2, 3 e 4. Pegando lá, pessoal, nos postulados que eu ler, a gente viu que o carbono ele é tetravalente. Então ele sempre estará formando 4 ligações. E essas ligações, como nesse caso são apenas hidrogênios, a gente vai completar todas essas valências que ainda estão livres com esses hidrogênios, lembrando que aqui tem que dar um total de 10, não pode passar e nem faltar. Quando tiver menos do que essa quantidade ou mais do que essa quantidade, a gente tem que analisar. Por exemplo, se eu tivesse menos que 10, eu teria que aí ou que adicionar uma insaturação, uma ramificação ou algo do tipo até conseguir igualar a quantidade de hidrogênios da fórmula molecular. Mas vamos lá. Por exemplo, aqui eu tenho o primeiro carbono. O primeiro carbono já está fazendo uma ligação, como ele é tetravalente, precisa de mais 3 hidrogênios. Então eu venho aqui, H3, certo? Esse já faz 1, 2. Então eu preciso de mais 2 hidrogênios. Mesma coisa aqui, 2 hidrogênios. E por fim, mais uma vez, tenho uma ligação, hidrogênios eu preciso de mais 3. Contando CH4 já está ok, e hidrogênios eu tenho 3, 6, com 4 aqui acima, 10 hidrogênios. Esse será o meu primeiro isômero. A partir dessa minha fórmula molecular, eu já consegui formar esse composto químico aí. Agora, pessoal, como é uma isomeria de cadeia, eu vou ter que descobrir o que mudou de um composto de um isômero para o outro. Por exemplo, se eu tentar aqui na cadeia aberta e cadeia fechada, que foi o primeiro exemplo que eu fiz, uma cadeia aberta, agora eu vou tentar fazer uma cadeia fechada com 4 carbonos. Com 4 carbonos aqui eu teria 1, 2, 3 e 4, fechando a cadeia para assim ser classificado como cadeia fechada. Adicionando os hidrogênios, como cada carbono aqui já tem 1, 2, eu vou adicionar apenas mais 2 hidrogênios em cada carbono desse composto.
Bom, nesse caso aqui, pessoal, eu vou ter o que? 2, 4, 6, 8 hidrogênios. Não vai corresponder à minha fórmula molecular dada na questão, então esse composto não será isômero do primeiro. Não deu certo, a gente vai para algum outro tipo de classificação. Nesse caso, como a cadeia fechada não deu certo, eu vou tentar agora normal ramificada, certo? Cadeia ramificada aí, eu terei um ramo, ou seja, algo que saia da cadeia principal, ficou fora da cadeia principal, é classificado como ramificação. Eu vou iniciar com a ramificação mais simples, no caso metil, e depois, se necessário, eu vou aumentando até conseguir chegar ao número que a questão deu, que é C4H10. Então, nesse caso, cadeia principal 1, 2, 3 carbonos, ramificação 4 carbonos. Até aqui tá ok. Em seguida, eu vou completar com hidrogênios. Aqui eu só tenho uma ligação, preciso de 3 hidrogênios. Nesse já tenho 1, 2, 3, só preciso de mais um. E carbonos das extremidades vão precisar cada um de mais 3 hidrogênios. 3, 6, 9 com 1, 10, C4H10, mais um composto com a mesma fórmula molecular, então aqui eu tenho o segundo isômero. Observando agora, pessoal, aí de uma estrutura para outra, eu vi que mudou a minha classificação de cadeia. No primeiro caso, eu tenho uma cadeia normal, no segundo caso, eu tenho uma cadeia ramificada. Então, dentro da fórmula C4H10 eu posso formar esses dois isômeros, tá certo? Fácil dessa maneira, fácil assim. Continuando com nossos exemplos, agora com a fórmula C3H6 vai ser o mesmo princípio. Primeira coisa, eu vou tentar formar uma cadeia linear o mais simples possível. Depois eu vou tentar as outras classificações, como aberta, fechada, normal, ramificada, homogênea, heterogênea, saturada e insaturada. Primeiro aqui, carbonos, eu tenho 1, 2 e 3. Vou tentar colocar a quantidade de hidrogênios para assim estabilizar cada carbono da minha cadeia carbônica. Se eu colocar aqui 3 e 3, acabou a minha quantidade de hidrogênios, que eu tenho apenas 6. Não vou poder utilizar esse tipo de configuração. O que eu posso fazer agora? Eu posso começar agora a adicionar ou ramificação ou uma insaturação. Se eu colocar ramificação, não terei como, porque eu só tenho 3 carbonos. Aí no mínimo teriam que ser 4 carbonos para eu conseguir fazer uma cadeia ramificada. Então eu vou tentar uma insaturação, no caso uma ligação dupla. Com isso aí eu já reduzo a quantidade de hidrogênio necessárias. Nesse aqui, no primeiro eu já tenho 3, aqui 1, 2, 3 ligações, preciso de mais um. E no final já tenho 1, 2, preciso de mais 2, 3, 4 com 2, 6 hidrogênios. Encontrei o meu primeiro composto que posso formar a partir dessa fórmula C3H6. Agora eu vou tentar encontrar o seu isômero. Não posso fazer uma cadeia saturada, certo? Porque já vi que a quantidade de hidrogênios não vai ser a quantidade necessária. Não posso fazer uma cadeia ramificada, pois a quantidade de carbonos também não é a quantidade necessária. Por fim, me sobra aí cadeia aberta e cadeia fechada. Vamos tentar fazer. Eu já tenho a cadeia aberta, vamos tentar fazer a cadeia fechada com 1, 2, 3 carbonos. Fecho o ciclo, completo os hidrogênios. Cada carbono já tem 2 ligações, então vou completar com 2 hidrogênios em cada caso. C3, aqui eu tenho 2, 4, 6 hidrogênios. Encontrei o meu segundo composto para essa fórmula molecular, no caso o isômero do primeiro. Então aqui nesse caso eu tenho uma cadeia aberta e o outro, seu isômero, uma cadeia fechada. E como foi dito, pessoal, vocês vão ter que analisar aí o que a questão vai dizer e o tipo de fórmula que ela vai te dar, da fórmula molecular, e a partir daí vocês vão tentar encontrar os isômeros possíveis para essa fórmula molecular. Continuando,
Vamos aqui para mais um exemplo. Eu tenho agora a fórmula C2H7N. Como agora eu tenho um elemento diferente de carbono e hidrogênio, eu já vejo que essa minha fórmula aqui não vai corresponder a um hidrocarboneto, certo? Vai ser outra função química, outra função orgânica. Nesse caso, pode ser uma amina ou então uma amida, dependendo da configuração. Como eu não tenho oxigênio, não será amida, será uma amina. Primeiro caso, com 2 carbonos, eu tenho aqui 2 carbonos, completo aqui ao final com o nitrogênio, certo? Carbono é tetravalente, então aqui eu só tenho uma ligação, completo com 3 hidrogênios. Aqui eu já tenho 2, completo com mais 2. E o nitrogênio, pessoal, o nitrogênio faz parte da família 15. Se você ainda tem dificuldade nisso, volta lá na parte de tabela periódica, ou então de ligações covalentes, que eu abordo essa parte aqui. Faz parte da família 15, então ele já tem 5 elétrons na sua camada de valência. Ele quer formar mais 3 ligações para estabilizar o seu octeto. Então ele já formou aqui uma ligação, ele precisa de mais 2. Então eu completo com os hidrogênios, mais 2 hidrogênios, formando aí uma amina. Então C2, carbonos eu tenho 3, 5, 7 e nitrogênio eu tenho apenas 1. Esse aqui é o primeiro composto que eu posso formar a partir dessa fórmula. Em seguida eu posso formar agora, eu só tenho 2 carbonos, então a única opção que eu tenho agora é colocar esse nitrogênio como heteroátomo. Então eu terei aqui C simples com nitrogênio, simples com um outro carbono. Para completar a valência do nitrogênio, eu tenho uma ligação com o hidrogênio. E para completar as valências dos carbonos, eu adiciono hidrogênio também. 3, 6, 7, C2 e N. Aqui eu encontrei o segundo composto que eu posso fazer a partir dessa fórmula molecular, ou seja, o isômero do primeiro. E na classificação ele passa a ser classificado como uma cadeia homogênea e heterogênea. Basicamente é isso aí, pessoal. A gente se estendeu um bocado nessa primeira classificação, vamos para as próximas tentando agora acelerar um pouco. Quando eu venho aqui para a isomeria de posição, eu tenho mais uma vez que ela pertence à mesma função química. O que vai estar sendo mudado aí, o que difere no caso, será o G. O G é o grupo funcional, insaturação ou ramificação, que estará ocupando posições diferentes. Primeiro caso, vamos tentar aí encontrar o tipo de cadeia que a gente vai trabalhar. No caso, eu não posso trabalhar com uma cadeia que só tenha ligações simples e que não seja ramificada, certo? Então eu vou iniciar com a cadeia ramificada simples. Aqui 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na cadeia principal. Para ser ramificado eu preciso de mais um carbono fora dessa cadeia principal, 6, certo? Completando as valências, eu tenho aqui 3, 4, 6, 8, 11 e 14 hidrogênios. Então nesse primeiro caso eu já encontrei o primeiro composto que eu posso formar a partir dessa fórmula. Cuidado aí para não confundir de cadeia, porque nesse caso eu vou estar analisando a posição ou do grupo funcional, ou da insaturação, ou da ramificação. Como essa cadeia é ramificada, o que vai estar sendo alterado aqui é a posição da ramificação, que nesse primeiro exemplo eu tenho ela no carbono 1, 2, certo? No segundo exemplo, H3C, C, 1, 2, 3, 4, 5 e a ramificação agora muda de carbono, certo? Lá em cima estava no carbono 2, aqui agora ela passa a ficar no carbono 1, 2 e 3. Isomeria de posição, sendo que no primeiro caso eu tenho a ramificação no carbono 2, no segundo caso eu tenho a ramificação no carbono
3, certo? Fácil de identificar, né, pessoal? Digamos, o que mais demora aí é a parte da montagem da cadeia carbônica. Indo para outro exemplo, agora eu vou ter um grupo funcional, já que apareceu um elemento diferente de carbono e hidrogênio. Nesse caso, a gente pode iniciar aqui, vamos ver, eu posso formar um álcool, por exemplo, com 1, 2, 3, 4 carbonos. Para ser álcool eu tenho hidroxila, que é o OH ligado a um carbono saturado, ou seja, que só faz ligação simples. Vamos ver a quantidade de hidrogênio se corresponde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, com essa fórmula molecular, a gente já tem o primeiro composto. Já no segundo composto, a única coisa que vai estar mudando é a posição agora do grupo funcional, ou seja, da hidroxila. Nesse caso, eu tenho um álcool primário. No outro caso, agora também com 1, 2, 3, 4 carbonos. A hidroxila do carbono, aqui do carbono 1, ela passa agora a está no carbono 1, 2, certo? Isomeria de posição, sendo que agora o que mudou de posição foi o grupo funcional. Mais uma vez, é fácil de identificar. O que vai dar um pouquinho aí de trabalho será a montagem da cadeia carbônica, mas eu sei que vocês são feras e vão conseguir fazer isso de boa. Continuando, agora a gente irá para a parte de isomeria de função. No caso da isomeria de função, pessoal, diferente do que a gente viu anteriormente, agora eu tenho que elas pertencem a funções químicas diferentes, certo? É uma função química diferente de uma para a outra. Eu posso ter aí funções do tipo álcool para éter, aldeído, cetona, ácido carboxílico e éster, álcool e éter aromático, ambos aromáticos, tá certo? E fenol. Esses aí são os principais casos de isomeria de função. No primeiro caso aqui, vamos fazer um exemplo. Com 2 carbonos, eu posso formar aqui, por exemplo, um álcool CCOH. Completando, eu tenho aqui H3H2. E nesse tipo de isomeria de função, eu posso ter um álcool que tem a mesma fórmula molecular de um éter. Para ser éter, eu terei oxigênio como heteroátomo. Então, eu tenho aqui carbono, oxigênio, carbono. Completando as valências do carbono, eu terei um éter com 2 carbonos, 6 hidrogênio e 1 oxigênio, isômeros de função, tá certo? Fácil também de identificar, pois eles vão ter a mesma fórmula molecular, porém a gente vê que ele muda de um tipo de função orgânica para o outro, por exemplo, álcool e éster, que foi esse exemplo que a gente fez agora. Continuando com a fórmula agora C3H6, eu posso ter, por exemplo, uma relação aqui de isomeria de função aldeído e cetona, onde o aldeído ele vai apresentar um aldoxila ao final da sua cadeia carbônica, tá certo? Então eu terei aqui 1, 2, 3. Para ser aldoxila eu tenho dupla com oxigênio, simples com o hidrogênio. Completando agora as valências, aqui eu só tenho uma ligação para completar 3, aqui eu tenho 1, 2, para completar eu preciso de 2 hidrogênios, aqui tá ok. Contando C3H6 e 1 oxigênio, temos o nosso aldeído, certo? E o seu isômero será uma cetona. Para ser cetona eu tenho que ter no mínimo 3 carbonos, pois eu não posso ter a carbonila nas extremidades. A carbonila da cetona ela tem que ser uma carbonila, aliás, um carbono secundário, certo? Então ela tem que estar no mínimo entre 2 carbonos. Nesse caso aqui eu terei carbono simples, carbono simples, carbono, e esse carbono central que será a carbonila, ou seja,
C dupla O, a hidroxila, completando aqui com hidrogênios. Eu terei 6 hidrogênios, 3 carbonos e 1 oxigênio. Com essa fórmula molecular, encontramos os dois isômeros de função. O primeiro um aldeído, o segundo uma cetona, certo, pessoal? Apresentou a mesma fórmula molecular, mas mudou o tipo de função orgânica, aí a gente tem uma isomeria de função. Continuando, agora a gente vem com a metameria, também conhecida como isomeria de compensação. Aqui a gente tem que a função não muda, tá certo? A gente volta para o conceito anterior, a de função. A função química não vai mudar, porém, aqui a gente terá a mudança de posição do heteroátomo. Esse tipo de isomeria vai ocorrer apenas em cadeias heterogêneas, certo? Onde o heteroátomo pode ocupar posições diferentes, e somente nesse tipo de situação. Não vou ter metameria em outro tipo de situação, tá certo? Então, com 4 carbonos aqui eu terei 1, certo? Vamos colocar o heteroátomo. 2, 3, 4 carbonos, completando as valências dos carbonos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Primeiro isômero. Como dito, metameria ela vai ocorrer apenas em cadeias heterogêneas, onde eu posso mover o heteroátomo. Então essa cadeia ela não vai passar a ser para uma classificação como isomeria de cadeia, onde ela poderia se transformar de uma cadeia heterogênea para uma cadeia homogênea. Nesse caso será apenas cadeia heterogênea, onde esse oxigênio vai se mover. Aqui ele está entre o carbono 1 e o carbono 2, no seu isômero com 1, 2 oxigênios, 3, 4, certo? Enquanto no primeiro ele estava entre o carbono 1 e 2, aqui eu tenho que ele estará entre o carbono 2 e 3. Então o heteroátomo pulou de posição dentro da cadeia carbônica. Observou isso, a gente terá aí um caso de metameria. Então, o outro caso que a gente pode ver é em relação às aminas, onde eu terei o nitrogênio mudando de lugar, certo? Por exemplo, aqui eu tenho o C4H11N, aonde eu terei aqui um nitrogênio, aliás, carbono, nitrogênio, depois vem tem um carbono, 2, 3 e 4. Hidrogênios eu tenho 3. Aqui 1, 2, 2 e 3, 3, 6, 10, 11 hidrogênios e 1 nitrogênio. Esse é o primeiro isômero. E no outro caso, acontece a mesma coisa que a gente viu no oxigênio, sendo que aqui o nitrogênio está no carbono, entre o carbono 1 e o carbono 2. No outro caso, eu terei aqui 1, 2, aí vem o nitrogênio, 3, 4 carbonos, sendo que o nitrogênio agora está entre o carbono 1, 2 e o 3, entre o carbono 2 e 3, tá certo, pessoal? Mais uma vez, encontrou uma cadeia heterogênea que tem o seu isômero, e esse isômero, a única coisa que veio a mudar foi a posição do heteroátomo, sendo que ela não se transformou de uma cadeia heterogênea para uma homogênea. Esse caso será um caso específico de metameria. Certinho, pessoal, vamos continuar agora falando de tautomeria. No caso da tautomeria, o último exemplo que a gente verá aqui, ela pertence à mesma função, certo? A gente tem que ela também é chamada de isomeria dinâmica, pois nesse caso aqui ocorre a presença de um equilíbrio dinâmico, que basicamente será representado por um equilíbrio químico entre enol e aldeído e enol e cetona, ou seja, dentro de um recipiente que a gente coloca para reagir, eu vou ter a coexistência, por exemplo, de um enol e de aldeído, sendo que os dois estão em um equilíbrio dinâmico, ou seja,
Enquanto eu tenho aí o aldeído formando um enol, em contrapartida eu tenho um enol formando aldeído, reagente forma produto e produto restitui o reagente em um equilíbrio dinâmico, tá certo? Bem, com 2 carbonos aqui, eu posso formar o aldeído, tá certo? O aldeído e o enol. Para formar um acetona eu preciso no mínimo de 3 carbonos. Eu terei aqui 1, 2 e hidroxila. Para ser enol, cuidado para não confundir com o álcool, para ser enol eu preciso aí de uma insaturação. Ou seja, a hidroxila ela se liga a um carbono insaturado. Completando a valência aqui eu preciso de 2, aqui eu tenho 3 ligações, preciso de mais uma. Contando a quantidade eu tenho 2, 3, 4 hidrogênios, 2 carbonos e 1 oxigênio. Terei aqui o enol. Já no caso do aldeído, esse aqui é o primeiro composto que eu posso formar. Já no caso do aldeído eu terei aqui 2, para ser aldeído eu preciso de uma aldoxila, que é do carbono duplo oxigênio, simples hidrogênio, completando a valência H3C, certo? Com mais um aqui. 4 hidrogênios, 2 carbonos e 1 oxigênio, eu tenho o primeiro e o segundo. Compostos que eu posso formar a partir dessa fórmula molecular, nesse caso os isômeros. Sendo aqui, pessoal, que quando a gente vai numa questão de tautomeria, eu vou observar o seguinte: se eu tenho um símbolo de equilíbrio químico entre o produto e o reagente, ou entre o reagente e o produto, que é a ordem certa, certo? Vamos supor aqui que o meu reagente será o aldeído, então eu tenho H3C, C dupla O, simples H. Do outro lado eu terei o enol, H2C, dupla C e OH. Para representar o equilíbrio químico, pessoal, aqui entre os dois, a gente tem seta para um lado, que é aqui a reação direta, e seta para o outro, que será a reação inversa. Para matar de vez essa questão, a gente vem aqui e observa o seguinte: apareceu o símbolo de equilíbrio químico, é aldeído e enol, ou então enol e cetona. Consequentemente, a gente já tem um exemplo de tautomeria. Vocês já chegam lá, dependendo da questão, marca que é isomeria plana do tipo tautomeria. Acabou a questão, você ganhou um pontinho aí na prova e ficou de boa. E aqui, pessoal, a gente tem que foi fácil assim. Valeu, pessoal. Espero que essa aula venha a ajudar nos seus estudos. Qualquer coisa deixa aí nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e compartilhar com um colega que esteja com dificuldade nesse assunto. Até a próxima aula. Valeu e tchau.